Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 11 diz assim: Maria Madalena, no entanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta mensagem o tema desta mensagem é a alegria da salvação. Meus amados irmãos, nesse momento aqui da história, era um momento de tristeza para os seguidores de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não estavam entendendo ainda as Escrituras. Eles não estavam entendendo que Jesus Cristo tinha morrido, mas ele iria ressuscitar. Para nós hoje é bem mais claro, é bem mais simples, porque nós que estamos aqui, nós entendemos, não porque vimos, mas por a fé em Cristo Jesus, por a fé nas Escrituras, que o nosso Cristo, o nosso Deus, ele ressuscitou e ele está vivo. Mas para esses amados irmãos aqui, meus amados, era difícil, porque eles não tinham entendido ainda, eles não tinham compreendido essas Escrituras. Então o momento aqui era um momento de tristeza. Muitos deles entendiam que tinham perdido o seu mestre, tinham perdido aquele que estava na frente, que estava no comando, tinha perdido, que ele tinha morrido. Então o momento era de muita tristeza entre eles. Ao mesmo tempo, era um momento de medo. Eles tinham medo, porque nessa época aqui, o governo mundial era o Império Romano, um império que durou 636 anos aproximadamente, 6 séculos. Esse império dominou todo o mundo, e nessa época aqui, era a época do Império Romano, um império poderoso, um império forte, que punia com mãos de ferro aqueles que desobedeciam. E pelo outro lado tinham os judeus, os fariseus, os escribas, aqueles que não concordavam com Jesus e com os seus discípulos e que perseguiam. Então o momento era também de medo entre eles, e eles estavam desesperados, inclusive Pedro. Eu creio que Pedro estava passando por um momento terrorizante, meus irmãos. Pedro, que tinha operado milagres em nome de Jesus, Pedro, que tinha andado com Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo Pedro tinha negado Jesus. Eu creio que na cabeça de Pedro estava uma tribulação muito grande. Pedro estava desesperado. Portanto, que quando a gente observa o texto, nós vamos ver que Jesus, ele diz: olha, vá aos meus irmãos. Ele não dá nome. Vá aos meus discípulos, vá aos meus apóstolos. Mas ele fala separadamente, e principalmente a Pedro. Ele dá a Pedro no texto uma atenção especial, porque Pedro, ele era o líder, ele era o pastor, mas ele tinha negado Cristo, meus irmãos. Ele tinha negado Cristo. Então na cabeça de Pedro estava o desespero. Na cabeça de Pedro, além do medo, também existia o desespero na cabeça de Pedro. Então tudo isso estava acontecendo dentro desse contexto que está inserido esse texto e essa história. E também no meio deles existiam muitas dúvidas. Alguns pensavam: será que levaram o corpo
Como vai ser isso? Como vai ser da agora para frente? Será que ele vai ressuscitar mesmo? Quer dizer, existia no meio deles, no meio da igreja, aqui, muitas dúvidas. E eu creio que neste momento aqui também estava existindo muitas incredulidades. Inclusive, no meio dos apóstolos de Jesus tinha um cidadão chamado Tomé. Esse era o mais incrédulo de todos. Que depois que Cristo ressuscitou, Cristo apareceu para Maria Madalena. Depois ele se apresentou para os 10, com a exceção de Tomé, que não estava presente. Quando os 10 ouviram o testemunho de Maria Madalena, não creu. Quando o incrédulo ouviu o testemunho de Maria Madalena e também dos 10, Tomé também não acreditou no testemunho deles e na palavra que eles tinham dito. Então, no meio deles existia também a incredulidade, meus irmãos. Então, se você observou aqui essa introdução, você vai ver que esse contexto aqui era um contexto difícil, não era fácil. Hoje em dia está fácil, hoje em dia não está difícil, hoje em dia é bem mais fácil o Evangelho. Mas nesse momento aqui da história, era um momento difícil. E foi exatamente diante deste cenário e desta situação que Deus levanta uma mulher. E é sobre esta mulher que eu quero tirar muitas lições para nós que estamos aqui esta noite. E esta mulher se chama Maria Madalena. E quem era esta mulher? Vamos falar, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz, quem era ela? A Bíblia diz que ela era uma mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios, meus irmãos. Maria Madalena era uma mulher completamente endemoniada. Mas o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele libertou esta mulher. Assim como Ele nos libertou. E por isso nós estamos aqui esta noite. Creia, você e eu estamos aqui esta noite porque nós somos libertos e lavados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, isso me empolga muito, isso me dá muita alegria. Por isso é que Deus colocou no meu coração esta mensagem, a alegria da salvação. Então esta mulher, ela era também rica, era uma mulher riquíssima, meus irmãos. Esta mulher, ela vivia no palácio, mas esta mulher, materialmente, ela tinha tudo. Porém, ela não tinha a alegria da salvação. Às vezes, nós temos tudo. Às vezes, nós conhecemos pessoas, irmão, que tem tudo. A gente olha, carro bonito, casa e família bonita e tal. Mas quando você olha para o centro daquela família, para o coração daquela pessoa, a gente vê que falta a alegria da salvação. E nesta Páscoa, nesta semana que nós estamos vivendo, nada é melhor do que nós nos alegrarmos com a alegria da salvação. Você está aqui esta noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, porque Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo me salvou. Então fique alegre, porque você foi salvo na pessoa bendita de Jesus. Meus amados irmãos, como esta mulher compreendeu, como esta mulher, que era completamente endemoniada, conseguiu se aproximar de Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque esta mulher, ela era rica e ela vivia no palácio. Mas como ela conseguiu se aproximar de Jesus? Possivelmente, meus irmãos, nesse momento da história, já estava aproximadamente o ministério de Jesus Cristo com quase 3 anos. Então Jesus Cristo já estava famoso, já estava muito conhecido. Os milagres de Jesus já tinham alcançado o palácio, meus irmãos, de Pôncio Pilatos. Os criados
Joana, esposa de Cusa, que morava dentro do palácio, que era seguidora de João Batista. Ela já era convertida e ela já entendia o evangelho lá dentro do palácio, e ela era amiga de Maria Madalena. Possivelmente o evangelho tenha chegado até ela, o conhecimento de Jesus Cristo chega até ela, e essa mulher sente o desejo e a vontade, meus irmãos, de conhecer, mesmo endemoniada, mas ela sente o desejo de conhecer Jesus. Isso me chamou muita atenção. Agora, como isso aconteceu? Estudando a palavra de Deus, nós entendemos que esta mulher, possivelmente, não podemos afirmar porque não está escrito na Bíblia, mas possivelmente a gente pode pensar, meus irmãos. Não é pecado a gente pensar. Mas como é que se leva uma pessoa de dentro do palácio para ir até onde Jesus estava? Porque Jesus não estava no palácio. Jesus Cristo, ele não entrou no palácio para pregar. Mas esta mulher, ela foi liberta, não foi pelos apóstolos. Toda atenção. Essa mulher, ela foi liberta por Jesus. O texto sagrado diz, irmão, isso foi Jesus que pôs as mãos sobre esta mulher e expulsou os 7 demônios que lhe pegularam. Então, eu creio, meus irmãos, que só existe uma forma de levar uma pessoa endemoniada até alguém que está cheio de autoridade de Deus, para que esses demônios sejam expulsos. Se não for amarrado, tem que ser amarrado. Então vamos parar para pensar um pouco. Quem sabe amarraram essa mulher e levaram ela até Jesus. E quando chegaram lá onde o nosso Cristo estava, o nosso Senhor Jesus, ele estendeu a mão sobre esta mulher e ali libertou ela dessas entidades malignas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso, porque esta mulher, meus irmãos, ela foi liberta, os demônios saíram dela, ela ficou limpa, ela ficou limpa, ela ficou liberta e convertida. Diga assim, ela ficou liberta e convertida. Glória a Deus. Porque tem gente que se liberta, mas não se converte. Tem gente que se liberta, mas ele não tem aquele desejo, aquele sentimento profundo de seguir a Cristo de verdade, né? Não aproveita a libertação, né? Mas nós procuramos compreender esse texto de uma maneira bem simples para poder passar para os irmãos. Ela ficou liberta e convertida. Por quê? Esta mulher, ela começa a seguir Jesus. Quando ela é liberta, quando os demônios saem da vida desta mulher, esta mulher, ela começa a seguir Jesus. Ela tem o desejo de estar perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pessoas libertas e pessoas convertidas, elas têm o prazer de estar perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que nós comprovamos isso? A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí Ele está no meio deles. Então, se você tem a alegria da salvação, se você tem a alegria de vir à casa de Deus, isso implica a dizer aqui esta noite que você gosta de estar perto de Jesus. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Mas agora, nós vamos aprender algumas lições com esta mulher. Porque o texto sagrado, meus irmãos, ele nos mostra algo maravilhoso. O texto sagrado diz aqui que no primeiro dia da semana, de madrugada, quando era ainda escuro, meus irmãos, Maria Madalena e as outras mulheres foram ao túmulo. Elas foram levar aromas, elas foram levar perfumes para colocar sobre o corpo de Jesus. Elas imaginavam que Jesus Cristo ainda estava lá, o corpo de Jesus estava lá. E no caminho elas diziam: quem vai nos tirar aquela grande pedra que está na porta? Quem vai ter força suficiente para tirar aquela pedra? Mas elas estavam caminhando pela fé. Elas estavam indo pela fé.
E Maria Madalena, quando nós observamos o texto, nós vamos ver que ela era a primeira da frente. Ela era convertida, irmão. Ela tomou a frente daquele batalhão de mulheres e ela saiu na frente com aqueles aromas, com aqueles perfumes preciosos, e ela foi na frente. E eu creio que ela já ia orando. Não importa o que acontecer, mas hoje eu vou me aproximar de Jesus. Não sei como é que vão tirar aquela pedra, não sei quem Deus vai usar para tirar a pedra, eu só sei que nós estamos indo para nos aproximar de Jesus. Meus amados irmãos, o que eu aprendo com isso? É que essa mulher, ela deixa tudo. Ela deixa tudo. A primeira lição que eu aprendo e que eu quero passar para os irmãos aqui esta noite é que essa mulher deixa tudo. Deixa tudo o quê? Ela deixa a riqueza, ela deixa o conforto, e ela sai ao encontro de Jesus, meus irmãos. Não é fácil, num tempo chuvoso como esse, você deixar lá o seu sofá, com um ventiladorzinho na frente, a televisão do outro lado, um suco na geladeira, hein? Um pedaço de bolo, glória a Deus e aleluia, hein? Aquela programação especial, você tem acesso ao Instagram, ao YouTube, Netflix, tá aquele negócio todinho, mas você está bem parecidinho com Maria Madalena. Você escolheu o melhor lugar e você está na casa do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo magnífico. Isso é algo, meus irmãos, que alegra o coração de Deus. Por quê? Porque não é fácil deixar o conforto. Não é fácil você levantar da cama, irmão Socorro, para orar. Não é fácil você levantar da cama para ler a Bíblia. Não é fácil levantar da cama, meus irmãos, deixar a rede de lado, a cama do outro, o ventilador, deixar as coisas em casa e sair e vir para perto de Jesus, e vir para a congregação, e vir para a igreja. Isso é um desafio. E você, esta noite, você foi desafiado. Não foi por mim, você foi desafiado pelo Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nessa noite, pode crer nessa palavra. Você é uma vencedora, você é um vencedor. Isso é coisa de vencedor. Meu Jesus. Detalhe, meus irmãos. Detalhe. Ela foi até o fim. Não foi só o começo, não. Não foi aqui, não foi só fogo de palha, não. Ela deixou toda a riqueza. Ela deixou todo o conforto do palácio. Ela foi seguir a Jesus por onde Jesus andava e os seus apóstolos. E nesse momento aqui da história, era a morte de Jesus. E ela estava lá presente. Então ela foi do começo até o fim. O que Deus fala comigo e com você nesta noite? Seja firme, do começo até o fim. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar bem, no meio está bem ainda, ou mais ou menos, e no final entristece e se afasta. Não. Comece bem, continue bem e termine bem na presença do Senhor. Maria Madalena, ela chega aqui num momento interessante. Por quê? Porque era o fim. A morte, para muitos, era o fim. Para quem não tem Jesus, olha para mim, presta atenção, dobra a tua atenção. Para quem não tem Jesus, acha também que a morte é o fim. Mas para mim e para você que temos Jesus, a morte não é o fim. A morte, ela é um começo para uma nova história ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a morte é o começo. Nós somos uma semente. E a semente, para nascer e para brotar, ela tem que morrer na terra. Por isso é que nós fomos criados na terra e vamos voltar para a terra para que a gente brote em espírito e em verdade e habitar na Canaã celestial ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. E aqui no versículo 11, foi que me chamou mais a atenção. Porque Maria Madalena, no entanto,
permaneceu junto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Maria Madalena, ela chega lá, junto com as outras Marias, tá certo? Quando ela chega lá, a pedra que estava na porta, os irmãos têm que entender esse contexto. Por quê? Porque quando a gente olha para a morte e para sepultamento dentro do nosso contexto atual, é um buraco no chão, né? A gaveta aqui, a gente imagina isso, né? A pessoa lá, não. Aqui era na rocha. Esse túmulo de Jesus Cristo era na rocha. Então, era um buraco na rocha. Só quem tinha esses túmulos na rocha eram pessoas ricas. Quem foi que deu esse túmulo para Jesus? José de Arimateia, que era um que pertencia à corte sacerdotal e que vivia também no palácio e que era convertido. Então, ele pediu o corpo de Jesus Cristo para Pôncio Pilatos. Ele foi lá e fez o pedido, só por aí você vê o tamanho da amizade que esse homem tinha. Então ele fez o pedido. Pôncio Pilatos permitiu que o corpo de Jesus fosse liberado da cruz, porque até então a crucificação era assim, meus irmãos. A crucificação, o sujeito era levado para a cruz, e quando ele estava demorando muito para morrer, as pernas dele eram quebradas, para que ele morresse mais rápido. E depois que ele morria, ele não era tirado da cruz. Ele ficava lá apodrecendo até os urubus vir e comer toda a sua carne lá na cruz. Mas com Jesus foi diferente. Diga assim, com Jesus foi diferente. Aí diga assim, por isso é que comigo, eu estando em Jesus, o negócio é diferente. Meus irmãos, com Jesus tudo é diferente. Com Jesus tudo é diferente. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e foi liberado, levaram o corpo de Jesus para ser sepultado. Maria Madalena, ela chega junto com as outras Marias lá no túmulo, né? E ela vai até lá, mas o que me chama a atenção é que ela estava em pé na porta do sepulcro. Ela não saiu. Todo mundo ficou desesperado. Os apóstolos chegaram lá, e Pedro, e olhou, e João olhou também, e correu, e voltou com medo, e as outras mulheres também, mas Maria não. Se você observar o texto, ela ficou na porta. Ela ficou na porta do túmulo, nosso irmão. Irmã Antônia, ela ficou na porta do túmulo. Irmão, isso me ensina, me dá uma lição maravilhosa. Sabe o que é? É aqueles crentes que não desistem de jeito nenhum. É aqueles crentes que perseveram na igreja, perseveram na oração, perseveram buscando a Deus. E quando Jesus me entrega a vida, eu saí para Jesus. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. O texto sagrado diz que ela estava em pé na entrada do sepulcro. Por isso é que Jesus aparece para ela em primeiro lugar, por causa da insistência dela, porque ela tinha deixado tudo, ela tinha abandonado tudo para viver ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali Jesus Cristo estava recompensando ela, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. Aí Jesus Cristo aparece primeiro para ela, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. Porque ele não poderia ter aparecido para Pedro logo. Ele não poderia ter aparecido para João, o discípulo que ele mais amava. Ele poderia ter aparecido para os outros discípulos. Mas não. Ele apareceu exatamente em primeira mão, em primeiro lugar, para Maria Madalena. E foi isso que me chamou muita atenção. Mas por quê?
Porque ela estava na porta. Ela estava na porta. Jesus, ele dá a vitória para crentes que estão posicionados. Jesus não dá a vitória para crente que está meio não. A vitória completa de Jesus é para crente que fica ali, ó, de prontidão. É para crente que está ali, ó. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero receber de Ti a minha vitória. Eu quero receber de Ti, Senhor, a minha bênção. Sei que tem minhas falhas, sei que tem meu defeito, sei da minha dificuldade, mas eu estou aqui, Senhor, na Tua presença. Me ajuda. Crente tem que ser desse jeito, meus irmãos. O crente tem que ser desse jeito. Se você observar o texto, ela estava na porta. Ela estava posicionada. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Ela estava na porta. Não saiu, meus irmãos. Não saiu. Tipo assim, eu não vou sair sem a minha resposta. Eu vou insistir. E eu acho lindo isso. Porque Jesus ama esses crentes, irmão. Jesus ama esses crentes, irmão Fran. Irmão Fran, Jesus ama esses crentes que insiste. Insiste com ele. Se você observar, irmão Timóteo, toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver a mulher do fluxo sempre insistindo em tocar em Jesus. Jesus deu a vitória. O cego de Jericó insistiu gritando por Jesus. Jesus deu a vitória. Todos aqueles que insistiam, Zaqueu corre, né? Aquele homem corre, passa na frente de todo mundo, sobe uma árvore ali. Jesus ama ele, liberta ele, salva ele, meus irmãos. Porque ele insistiu, ele teve interesse. Jesus ama aquele que insiste, tem interesse por ele. Se você quer estar nessa noite juntamente comigo, eu creio em nome de Jesus que você é interessado por Jesus. Eu quero acreditar nisso. Que você é interessado por Jesus. Você é interessado por Jesus, irmão Sarinho. Você é interessado por Jesus, irmão. Você é interessado por Jesus, irmão Timóteo. Só quem vem para a casa de Deus é quem é interessado por Jesus. É quem ama Jesus. Então, essas são algumas lições que Deus colocou no meu coração. Meus amados irmãos, quando nós insistimos com Jesus, Ele faz algo maravilhoso por nós. Ele ajuda a matar a nossa carne. Sabia disso? Quando a gente insiste em se aproximar de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a nossa natureza carnal ela é diminuída e o espiritual em nós é engrandecido através do Espírito Santo de Deus. Então vale a pena nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, meus irmãos. Ela foi, meus irmãos, convocada por Jesus para levar as boas novas, meus irmãos. Olha que algo interessante. Essa mulher, essa discípula de Jesus, ela fica lá na porta. E de repente, ela se abaixa assim, aí olha lá para dentro do túmulo e ela vê dois anjos, um na cabeceira e outro nos pés. Meus amados irmãos, olha que intimidade essa mulher tinha com o nosso amigo Espírito Santo. Ela viu dois anjos e o anjo pergunta: o que procuras? E por que choras? Eu li esse texto dos 4 evangelhos. Se vocês viram só os 4 evangelhos, durante uma semana, do jeito que eu fiz, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Né? Amém, meus irmãos? Aí, meus amados irmãos, essa mulher, ela olha e vê os anjos, mas ela não sai daquela posição. Ela continua na porta, porque ela quer entender o que fizeram com Jesus. Ela tem interesse. Ela colocou na cabeça que ela quer desenrolar. Ela quer entender o que está acontecendo, meus irmãos. Às vezes a gente desiste. Ai, que luta. Ai, que batalha, desiste. Pensando que a luta vai desaparecer. Quer dizer para você que não desaparece, não. A luta continua e às vezes é pior. O negócio é você procurar entender, não é, irmã Sandra? O negócio é perto de um lado, perto do outro. E aí você diz: olha, que negócio é esse? Irmão, você não sei. E vamos lá. E aí a gente está ali na oração e no propósito. Mas aí Jesus diz: rouba o negócio e a gente entende o que está acontecendo. Maria Madalena, irmão, isso eu queria entender. O que fizeram com o corpo de Jesus? Levaram para onde?
não sair, enquanto ela não entender. Então o processo que você está passando, olha essa lição. O processo que você está passando não cessa sem você entender. Mas pastor, é um processo difícil, entenda. Tudo, a Bíblia diz que é tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são separados pelo próprio Deus por o seu decreto. Então tudo coopera. Tudo que está acontecendo conosco, no momento, agora, hoje, tudo isso é para cooperar para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus.